Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler o capítulo 16, 17, 18 de Deuteronômio. Mas antes, vamos orar? Eu vou chamar vocês para a gente orar o Pai Nosso e prestar bem atenção na letra do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Essa oração ela é universal. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Vou orar bem devagar para poder a gente entender bem o que o Senhor está nos ensinando, né? Bom, então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois da oração do Pai Nosso, o Senhor deixou escrito aqui, ó. O Pai Nosso ele está escrito em Mateus capítulo 6. E nos versos, capítulo 6, no verso 14 e 15, tem, tem umas palavras que o Senhor escreveu aqui, muito bonita, e que não adianta nós falarmos só, é bonita, e não colocarmos em prática, né? Eu sempre digo que para mim explodir, ficar nervosa, precisa muito. Mas eu perdoo sempre. Peço ao Senhor que me perdoe também os meus pecados, que são muitos. Todos nós pecamos muito e pedimos ao Senhor que nos perdoe. E aqui no verso 14 e 15, ó, Jesus falou assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se nós não perdoamos as pessoas que nos ofendem, nós também não somos perdoados pelo nosso Deus. Não nos perdoa. Isso. Eu perdoo, peço ao Senhor que também me perdoe por tudo que de errado que eu fiz, que eu faça, que eu venha a fazer, né? Que o Senhor me livre. Mas eu peço ao Senhor perdão por tudo. E também peço ao Senhor que nos abençoe todos os nossos familiares com saúde e proteja também a todos, proteja o nosso Brasil, Senhor. Proteja todo esse povo que estão na frente dos QGs. Ó Senhor, cuida deles, Pai. Perdoe o pecado do nosso povo, Senhor, e ajude cada um deles, Pai. Proteja as nossas autoridades, olhe por cada uma, que sejam sábias e trabalhem para o povo, não contra o povo. E ajude, e nenhuma autoridade é levantada sem que o Senhor queira. E nós te pedimos, Pai, olhe por nós, precisamos da tua ajuda. Fique conosco sempre, Senhor. Ajude-nos, Pai querido. Eu agradeço por mais este dia, Senhor, por estar aqui e poder ler mais um capítulo do teu livro sagrado, Pai. Obrigado, Senhor, por me ajudar. Obrigado pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Senhor. Obrigado por nos proteger sempre. Obrigado por mais um dia, Senhor, por poder acordar, abrir os nossos olhos
e enxergarmos tanta beleza que o Senhor fez para nós. E muitas vezes, Senhor, nós não damos valores. E te pedimos que perdoe a nossos pecados por isso, Pai. Nos ajude, Pai. É assim, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar a leitura. Capítulo 16 de Deuteronômio, tá? Antes tem uma explicação, né, que é a festa da Páscoa, que é pães sem fermento. A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. Eram as 3 ocasiões em que todo homem israelita deveria apresentar-se na presença de Deus. As 3 festas deveriam ser comemoradas no único lugar de adoração que Deus escolheria. Vamos começar a leitura, tá? Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus no mês de Abibe, pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês do Egito. Vão ao lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, e ali ofereçam um sacrifício a ele, um animal tirado do seu rebanho, de suas ovelhas e do seu gado, para a festa da Páscoa. Durante a semana da festa, não comam pão feito com fermento, comam somente pão feito sem fermento. Pois era assim o pão que vocês comeram quando saíram às pressas do Egito. É esse pão, chamado pão do sofrimento, que vocês deverão comer durante a festa, para que nunca esqueçam o dia em que saíram do Egito. Durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ser durante os 7 dias da festa, ninguém em todo o país deverá ter fermento em casa. E o animal que tiver sido morto no primeiro dia da festa será comido na noite daquele mesmo dia, não devendo sobrar nada para o dia seguinte. Vamos lembrar aqui, gente, que nós estamos lendo o Antigo Testamento. E tinha toda essa lei para ser cumprida, né? E a gente vê que depois que o nosso Senhor Jesus Cristo veio e morreu e ressuscitou por nós, ele levou consigo, né, os nossos pecados e ele cumpriu tudo que está escrito aqui. Então, hoje nós não precisamos cumprir mais o Antigo Testamento, e essa parte dos sacrifícios, né? Não precisamos mais matar bichinhos, ou coisa parecida. Não precisa mais de fazer sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, né? Então foi feito o sacrifício ali, já de uma vez por todas. Então ele cumpriu. Nós estamos lendo para a gente entender como que era difícil as coisas e como que aconteceu lá no começo, até chegar a parte que o Senhor Jesus vem para salvar-nos, né? Então vamos lá. Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor, o nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito.
Cozinhe e comam o animal ali no lugar de adoração escolhido por Deus. E amanhã seguinte, voltem para casa. Nos 6 dias seguintes, só poderá ser comido pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma reunião especial em honra do Senhor, o nosso Deus. Nesse dia, vocês não trabalharão. A festa da colheita. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemorem a festa da colheita, em honra do Senhor nosso Deus. Ofereçam a Ele o que quiserem de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a vocês. E na presença de Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para nele ser adorado. Todos deverão festejar e se alegrar. Vocês, os seus filhos e as suas filhas, os seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que moram na cidade onde vocês vivem. Não esqueçam que vocês foram escravos no Egito. Obedeçam fielmente a essa lei. A festa das barracas, que é as tendas, né? Depois de separarem os cereais da palha e de espremerem todas as uvas, comemorem a festa das barracas. Durante 7 dias, todos devem festejar alegremente. Vocês, os seus filhos, suas filhas, seus escravos e as suas escravas, e os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades onde vocês vivem. Festejam durante os 7 dias em honra do Senhor nosso Deus, no lugar que Ele tiver escolhido, para nele ser adorado. Fiquem contentes e alegres, pois o Senhor lhe dará as boas colheitas e abençoará tudo que vocês fizerem. São estas as 3 ocasiões em que todos homens israelitas deverá apresentar-se na presença de Deus no lugar que ele tiver escolhido, para nele ser adorado. A festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa das barracas. E ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Porém, cada um deve fazer a sua oferta de acordo com as bênçãos que o Senhor, nosso Deus, lhe tiver dado. Tem uma explicação antes, continuarmos. Esse trecho trata de direitos e deveres de 4 grupos de autoridades do povo de Israel. Que é os juízes, os levitas, sacerdotes, os profetas, e Israel é um povo governado por Deus. Por isso, sempre de novo se adverte contra a adoração de ídolos e a imitação de costumes pagãos. Vamos continuar. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhe der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. Não serão injustos nas suas sentenças. Tratarão todos igualmente e não aceitarão suborno. O suborno faz com que homens sábios e honestos fiquem cegos e deem sentença injustas. Sejam honestos, sejam sempre corretos, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês.
A injustiça está ocorrendo hoje, a gente vê bastante, né? Onde os que são líderes, né, os que são chefes de nações, eles acham que são Deus. E aí se acham no direito de soltar bandido e prender pastor, prender pessoas do bem, né? Isso é muito triste, né? Aqui o Senhor já tinha avisado que isso ia acontecer para as pessoas prestarem atenção, né? Infelizmente, né? Nós vivemos isso. O Senhor tem misericórdia de nós. Moisés continuou dizendo: quando vocês construírem um altar para adorar a Deus, o Senhor, não coloquem perto dele um poste da deusa Aserá ou uma coluna do deus Baal. O Senhor, nosso Deus, detesta esses ídolos pagãos. Então, temos que prestar muita atenção, né, para não desobedecer o Senhor. Terminamos o 16, vamos começar no 17, já direto, tá? Não ofereçam em sacrifício ao Senhor, nosso Deus, um touro ou uma ovelha que tenha defeitos. Deus detesta isso. Então, aqui o Senhor está falando, de novo, né? Como sempre, até agora que nós lemos, sempre que ele pediu para fazer um sacrifício, ele sempre pediu que fosse uma ovelha, um cordeiro, um cabrito, mas que fossem sem defeito nenhum. Ou seja, e o único que veio sem defeito mesmo foi o Senhor Jesus, né? Ele cumpriu tudo. E porque o Senhor não gosta, né? Esse defeito quer dizer pecados, né? Que nós temos. E o Senhor não tolera, né? Por isso que temos que vigiar, né? E quando pecarmos, pedirmos perdão imediatamente, né? Temos que fazer. Então, vamos continuar. É possível que alguma das cidades que o Senhor, nosso Deus, vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele. Isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas. E se vocês prestarem bem atenção, eu prestei atenção e eu lembro que eu vi esse sol em uma igreja, atrás de um crucifixo que eles puseram que é Jesus. Aí eles têm um sol atrás, né? Isso é para mostrar que eles adoram o sol. O Deus deles é o sol. Só que está escondidinho, né? Para as pessoas não verem, não perceberem e acabar caindo, né? Na adoração que o Senhor não aceita, né? É triste isso, né? Temos que prestar muita atenção em tudo, porque não devemos ficar com raiva quando alguém fala da palavra do Senhor para nós. Nós devemos prestar atenção e ouvir com amor, com carinho e buscar a verdade, né? Se eu falo aqui que eu vi, não acreditem no que eu falo. Vai lá e olhe. Vocês vão ver com seus próprios olhos o que acontece. Quando Deus falou aqui da deusa Aserá, essa deusa Aserá, ela é a Senhora do Céu que eles chamam, né? E para ela eram oferecido muitas coisas, essa Aserá, é a Senhora do Céu que eles chamam. Então a gente tem que prestar bastante atenção, né? E, ó, que Deus vai dar a vocês um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele. Isto é, adore outros deuses, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, desobedecendo assim a lei de Deus.
Se souberem que alguém está fazendo isso, examinem o caso com todo cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave, olha só, é um pecado gravíssimo. Se adorar outros deuses e adorar o sol, a lua, as estrelas, é um pecado gravíssimo. O Senhor está falando, né? É um pecado tão grave no meio do povo de Israel. Levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e a matem a pedradas. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas serão as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois, todos os outros devem atirar pedras também. Matem essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Aqui é julgamento de casos difíceis. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz do lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato ou questão de propriedade, ou caso de violência ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado. E apresentem o caso aos sacerdotes, levitas e ao juiz que estiver resolvendo as questões naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. Aceitem a decisão deles, sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente. Essas pessoas eram escolhidas por Deus, né? O Senhor sabia e conhecia o coração de cada uma. Sigam as suas instruções e cumpram rigorosamente as ordens que eles derem. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote ou do juiz, esse alguém será morto e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém mais fará a mesma coisa. Que é os deveres do rei. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá há algum tempo, vocês vão querer um rei. Eu sabia de tudo já, né? Que o povo lá na frente, o rei deles era Deus, mas eles queriam um rei de carne e osso, eles não queriam o Senhor. Sendo que Deus é o nosso rei, né? Nosso rei supremo, maior. Mas eles queriam um rei de carne e osso, né? Então, o Senhor já sabia que ia acontecer. Então, aqui, depois de algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. Olha só, eles viam que os pagãos, né, os gentis, eles tinham reis, e o que eles queriam também? Imitar os pagãos, né? O homem que escolherem para ser rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos,
pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso o levaria a abandonar a Deus. Foi o que aconteceu, né? No decorrer da leitura da Bíblia, né? Quem não conhece vai ver que aconteceu tudo que o Senhor falou, alertou, eles não vigiaram e caíram, fizeram tudo que o Senhor não queria que fizesse. E também não ajuntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei, para que aprenda a temer o Senhor, o nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos e os seus descendentes serão reis de Israel por muito tempo. Então a gente vê que o que restou para nós, né? Nós temos muitos políticos, né? Que são corruptos, que judiam do seu povo, né? Enquanto eles vivem em mansões, em viajando nos seus jatinhos, até pastores também, né? Que não são os pastores de Deus, né? São os falsos pastores que o Senhor Jesus falou que ia haver, né? Então esses são os falsos pastores. Eles têm a riqueza para eles e não para ajudar o seu próximo. Porque nós temos que ter aquilo para nós vivermos, não precisamos de muito. Temos que ajudar o nosso semelhante, o próximo, né? Não só falar, temos que agir. O Senhor dá para nós, não é só para nós, é para nós ajudarmos os outros que são necessitados, né? Então, agora nós vamos direto já para o 18, tá? Moisés disse ao povo: a tribo de Levi não receberá terra em Canaã como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte dos sacrifícios oferecidos a Deus. Eles não terão terras, conforme o Senhor Deus prometeu. A parte dessa tribo é o direito de os homens servirem como sacerdotes do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifício a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro, as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, sejam cereais, ou vinho, ou azeite, ou lã, pois o Senhor nosso Deus os escolheu entre todas as tribos de Israel, para que eles e os seus descendentes os sirvam como sacerdotes para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor, o nosso Deus, como fazem os outros levitas que estão ali. E receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes recebem. Além disso, poderá ficar com tudo o que a sua família mandar. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá.
Não ofereçam os seus filhos em sacrifícios, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas e por isso mesmo está expulsando da terra esses povos, enquanto vocês vão tomar posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor, o nosso Deus. Então, esses espíritas, né? As cartomantes, todas essas pessoas que leem achando que são pessoas que morreram dos seus familiares que falam, né? Que vêm e falam coisas. Na verdade, essas pessoas que falam, que estão falando com os mortos, que são seus familiares, não são seus familiares. O Senhor Jesus falou que está determinado a morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Então, nenhuma pessoa que já morreu, ele vai voltar. Somente quando o Senhor Jesus vier. E ele vai vir buscar o seu povo. Mas antes disso, nenhum. Se eu morrer hoje, eu não volto para falar com ninguém mais. O meu corpo vai ficar dormindo na terra, no pó da terra. Mas o meu espírito, ele vai estar com Deus. O meu espírito não morre, ele não dorme, ele vai ficar com Deus. Entendeu? E então, esses espíritos que eles falam achando que é Deus, que é dos seus familiares, eles na verdade são demônios. Não são pessoas das suas famílias, seus familiares. Então, o que nós temos que alertar essas pessoas, porque eles estão cegos, eles não estão enxergando nada do que está acontecendo. Porque o inimigo que faz isso, ele cega as pessoas para que não vejam o caminho de Deus e ficam no caminho do mal. Tentando falar com os mortos, são os demônios, né? E achando que é uma coisa boa e não é. Se eles não acordarem a tempo, não pedir discernimento ao Senhor e se voltar somente ao Senhor, essas pessoas morrem e vão diretamente para o inferno. Vão sofrer eternamente. Isso é muito triste. Nós não queremos, né? Que ninguém vá sofrer no inferno. Nós não queremos. Quando nós falamos do Senhor, o Senhor Jesus é o único que nos salva, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então não adianta pedir para tal pessoa, outro que vai salvar ou vai intervir através de qualquer outra coisa. Não vai. Somente o Senhor Jesus. Só através dele é que nós somos salvos. Então, nós temos que pedir ao Senhor para nos ajudar, para nos dar entendimento, para nos afastarmos de tudo que é coisa errada e viver uma nova vida com o Senhor Jesus. Porque não é difícil viver com o Senhor. É muito bom. É maravilhoso viver ao lado do Senhor. Ele nos ajuda sempre. E é o que nós queremos, é que todos não somos melhor que ninguém, mas como nós fomos chamados, o Senhor veio, abriu a nossa visão, mas nós também, para que isso entrasse na nossa cabeça, nós também, como que se diz, desejamos isso, né? Abrimos um pouquinho a porta, né? Abrimos um pouquinho e fomos espiar. Como será que é isso mesmo, hein? Será que é isso? Será? Eu fui também espionar. Eu conhecia uma vida, um tipo de vida. Eu não conhecia a verdade. Eu conhecia só superficial.
Aí quando eu falei, será, como que é isso? Eu fui tentar descobrir, aí o Senhor falou, ela está interessada, então eu vou dar o entendimento para ela, eu vou abrir os olhos e os ouvidos espirituais dela, ela vai conhecer a verdade, entendeu? Então é isso que acontece com a gente. Então, se você está assistindo, está vendo, está ouvindo a Bíblia, que é a palavra de Deus, vocês tentam falar com o Senhor Jesus, fala com Ele. Fala, Senhor, se é só o Senhor mesmo que salva, que o Senhor é o único que salva, então o Senhor fala comigo, mostra para mim. O Senhor vai falar com você, vai te mostrar e você vai saber toda a verdade. Vai ser como se tirasse uma escama que está na frente dos teus olhos. O Senhor vai limpar, Ele vai tirar. Então, faça isso, faça um teste, pede ao Senhor para ajudar. É maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos continuar. Onde foi que eu parei? Deus promete enviar outro profeta. E aqui onde foi que eu parei? Onde eu parei? Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro. Ó, cheque. Os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sortes, né? Mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, né? E Moisés era um profeta de Deus, né? E vocês vão lhe obedecer. Lembrem que, naquele dia em que estávamos reunidos ao pé do monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Porque eles ficaram com medo, né? Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles ficaram com medo e pediram que Moisés só falasse com Deus. Eles não queriam ouvir, eles tinham medo. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. No meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Por que tinha os profetas? O povo não quis falar com Deus, ficaram com medo, né? E aí o Senhor, Deus, ele deu o profeta. Porque antes do Senhor Jesus vir, nós, todos nós éramos só criatura de Deus. Né? Depois que Adão pecou, nós ficamos sendo simplesmente criaturas de Deus. Deus criou, botou lá e ponto. Mas para seguir ao Senhor Deus, as ordens do Senhor, aí o Senhor mandou um profeta, né? Aqui mandou Moisés também, que era um profeta, que está aqui falando. E esse profeta, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele falava diretamente com o Senhor e transmitiu o recado para o povo. E muitas das vezes o povo não aceitou, não acreditou. E foram de mal a pior, né? Só no sofrimento. Então, aí depois que o Senhor Jesus veio e cumpriu todo o Antigo Testamento, então é que veio para nós e aceitamos, né? Toda pessoa que aceita o Senhor Jesus conhece o que ele fez e aceita como único Senhor e Salvador,
Então ele recebe o Espírito Santo, que vai nos direcionando, vai nos ensinando a cada dia a palavra do Senhor. Vai lendo, a gente vai entendendo, porque o Espírito Santo vai nos ensinando. Aqui, profetas falsos. Ó. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus, né? Então, para saber se a mensagem foi do Senhor ou não, então tinha que acontecer, como toda a Bíblia foi cumprida, toda. E tudo que os profetas do Senhor, que era de Deus mesmo, enviado de Deus, os profetas falavam e aconteciam, tudo. Então, se você começar a ler a Bíblia e entender direitinho, você vai ver que tudo foi cumprido. Só falta uma profecia se cumprir. É a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja, né? Que a igreja somos nós, né? Que temos o Espírito Santo de Jesus Cristo, de nosso Deus. Então, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Hoje nós vimos bastante isso, né? Tem bastante profeta nas redes sociais, falam muita coisa, muitas. Você deve ouvir, não julguem, mas analisem. Se a profecia não se cumprir, não é de Deus, então você deixa para lá. Então você não precisa nem ter medo desse profeta, né? Que nada do que falar, se não aconteceu, não foi de Deus. Então ele não tem nenhum dom de falar com o Senhor, né? Só ele fala por livre e espontânea vontade, por força ali do que ele quer dizer mesmo, né? Então, tá bom, gente? E então a gente não precisa ter medo dele, né? Porque antes as pessoas temiam, né? Quando o profeta falava, eles conheciam o profeta. O profeta falava, ia acontecer. Então, se eles desobedecessem o profeta, eles tinham medo, que sabia que ia acontecer, né? Tá bom? Então, nós terminamos o capítulo 18 também. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês, ilumine e abençoe o caminho de cada um. Fique com o Senhor Jesus.